Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora estudar Gênesis capítulo 41. Vamos continuar o nosso estudo bíblico, a palavra do nosso Deus, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui o capítulo 41, versículo de 1 ao 3, aqui para de 1 ao 7, né? Vamos começar lendo. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas, e cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Muito bem. Então, olha só. Passado 2 anos, né? 2 anos desde que José havia interpretado os sonhos, né? Daqueles dois lá na prisão, né? Então, Faraó teve um sonho. Lembra quando José interpretou o sonho do padeiro, né? O padeiro mor e o outro? Então, passou 2 anos e José ainda estava na prisão. Faraó, ele tem um sonho, né? Ele teve, aliás, um não, ele teve 2 sonhos. Então, nós vamos ver um pouco mais adiante que quando José ele é honrado a governador do Egito, ele já tem mais ou menos ali uns 30 anos de idade. Então, se ele tinha 30 anos, então nessa ocasião aqui que ele vai interpretar os sonhos de Faraó, então 2 anos antes de 30, 28, né? Então José é um jovem de 28 anos que vai interpretar os sonhos, né, dos oficiais de Faraó lá na prisão. Com 30 anos, ele interpreta aqui os sonhos de Faraó. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito, contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Ninguém dava explicação, né, para ele. Então, percebe-se que esses 2 sonhos perturbaram demais a Faraó. Demais, né? Foram os sonhos que fizeram ele perder a paz. Ele perdeu a paz. Ele começa a buscar os magos, ele começa a buscar os seus métodos egípcios, a interpretação e o esclarecimento daqueles sonhos. E é dito para nós que, nesse episódio, o copeiro Mó, finalmente ele vai se lembrar de José, porque ele foi um dos que José interpretou o sonho lá na prisão. Ele seria restituído, né? E o outro seria morto. E ele fala: olha, eu me lembro que quando eu estava preso, tinha um jovem hebreu que interpretou o sonho, meu sonho, e aconteceu exatamente como ele interpretou. E ele pode ser a pessoa ideal para interpretar o sonho do Senhor ao faraó. Olha que coisa, hein? Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo? José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Olha que coisa forte, né? Então, José, é muito forte isso aqui, porque ele disse: isso não está em mim, não vem de mim, não é uma habilidade minha, mas Deus dará a resposta para o Senhor, o faraó. Ah, forte, né? Então, o jovem ali de 30 anos de idade, preso injustamente, nem era para estar ali no Egito, né? Nas circunstâncias em que ele chegou, mas um jovem que mantinha seu temor a Deus, sua vida reta diante dos olhos de Deus. E José então começa a interpretar os sonhos de Faraó. O Faraó fala e ele interpreta, né?
Ele diz assim: os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Meu Deus do céu. Então, José diz que começa a revelar, né, e fala que tanto as vacas gordas quanto as espigas cheias estava simbolizando ali 7 anos de fartura que viriam para o Egito. 7 anos de fartura. Né? Em contrapartida, as 7 vacas magras e as 7 espigas ressequidas pelo vento simbolizavam 7 anos de muita escassez que viria sobre a terra, toda a terra. Então, o fato das vacas magras devorarem as gordas e também as espigas ressequidas devorarem as espigas cheias, significa que os anos de escassez vai ser tão terrível que não terá lembrança, né? Lembrança quando havia abundância. Elas vão engolir os anos de fartura. Então, essa interpretação do sonho de Faraó para a interpretação que José, né, deu para Faraó foi mostrando o que viria, o que estaria para acontecer na terra do Egito. José ele foi é, chamado ali apenas para interpretar o sonho. E ele fez isso. Só que José, ele não parou por aí. Isso aqui é forte. Porque olha só o que ele vai falar no versículo 33 em diante. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio, olha só, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-o de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Quer dizer, esse conselho agradou, né, ao rei e também os seus funcionários. Então, agora, olha só, te faço uma pergunta. Quem estabeleceu José como conselheiro de Faraó? Hum? Quem deu a ele permissão de dar tamanho conselho? Ninguém. Mas ele aproveitou uma oportunidade, né? E é óbvio, era Deus trabalhando para fazer de José tudo aquilo que Deus havia planejado fazer nele e através dele. Então, a ousadia de José, o fato dele ter aproveitado aquela oportunidade, não apenas esclareceu a perturbação, né, de Faraó, com os 2 sonhos que ele tinha, mas também deu as diretrizes para aqueles anos, os próximos anos, de como a terra do Egito deveria se preparar para a escassez e a crise que haveria de vir. Muito forte, não é verdade? Pense você se José tivesse se calado, hein? Pense você se José não tivesse aproveitado aquela oportunidade. Então nós devemos aprender com José e não apenas fazer mais do que aquilo que nos é pedido, mas também aproveitar as oportunidades e portas que Deus coloca diante de nós. O versículo 38 diz: Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então, o faraó pergunta aos seus conselheiros, né? Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus? Forte, né? Olha que pergunta interessante do faraó, né? Um rei pagão, considerado naquela época um deus encarnado, porque Faraó era considerado Horus vivo. Horus era um dos deuses dos egípcios. Então ele reconhece que José é um jovem, né?
tinha 30 anos de idade, mas cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus fez a diferença na vida de José e faz a diferença na vida daquelas pessoas que o têm. Então, o que aconteceu? Tudo que José fazia, tudo, tudo, vencer as tentações, interpretar sonhos, ser um jovem fiel, mesmo longe de casa, quer dizer, suportar toda aquela humilhação, não estava nele, estava no poder que o Espírito de Deus dava a ele. E aqui é um rei pagão, né? Um rei que se considerava um Deus, reconhecendo que José tinha o Espírito do Senhor. Então, o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Meu Deus do céu. Então, que começa então a se cumprir os sonhos que José teve lá atrás, com 17 anos de idade. José finalmente é exaltado no Egito e ele começa a entender o propósito pelo qual o Senhor permitiu que acontecesse tudo aquilo com ele. Os seus irmãos o traíram, o venderam, ele ser injustamente caluniado na casa de Potifar, lançado na prisão, enfim. E Faraó continua. Faraó acrescentou: Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo do poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: Ajoelhem-se. Assim o Faraó colocou José no comando de todo o Egito. Então, em primeiro lugar, o Faraó devia nomear um homem inteligente, sábio, para administrar a terra, as suas colheitas. E, em segundo lugar, devia dar a este homem vários administradores para cuidar das diversas regiões daquela terra e entregar ao faraó um quinto de cada colheita ao longo dos 7 anos que viriam pela frente. E, em terceiro lugar, toda a comida devia ser armazenada para quando viessem os anos de fome. E ele deu todo esse poder para José. Ele disse: Eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filho de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó. O rei do Egito, depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então, Faraó chamou José, deu um nome novo para ele, um nome egípcio para ele, Zafenate Paneia. A tradução desse nome é o Salvador do Mundo. Porque, de fato, José, além de interpretar os sonhos de Faraó, ele deu a Faraó orientações administrativas de como o Faraó poderia ser, como ele poderia salvar o Egito. Ele deu a direção, salvar as pessoas de morrer de fome, Então José corretamente foi chamado de Salvador do mundo, e é por isso que muitos estudiosos bíblicos consideram José como um protótipo, como um tipo de Cristo, porque Jesus, Cristo, ele é o verdadeiro Salvador do mundo, Que não salvou o mundo simplesmente de uma fome, mas das suas condenações, dos seus pecados. Deu uma esposa para José, e José percorreu toda a terra do Egito. E aqui eu aprendo algo muito interessante, José ele vai para o Egito com 17 anos, com 30 anos ele sai desse tempo de prova, e ele então é exaltado e começa a viver ali os propósitos de Deus para a vida dele. Então, desde a ida de José para o Egito, até a sua exaltação por Faraó, 13 anos de espera.
13 anos. E esses 13 anos ali sendo distribuídos entre os serviços dele na casa de Potifar, o tempo que ele passou lá preso, né, na prisão, até que ele interpreta os sonhos dos dois anteriores lá na prisão e agora de Faraó, e aí ele assume o lugar que Deus sempre tinha preparado para ele. Talvez para José demorou, né? Talvez José não estava entendendo nada, mas Deus exaltou José no momento certo. Sabe o que isso nos ensina? Que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito na Bíblia. Pode parecer que para nós 13 anos é muito tempo. E Deus demorou demais para agir na vida de José, né? Que poderia ser antes, né? Ou até mesmo ser no momento em que José chegou no Egito. Mas Deus, ele, antes de trabalhar através de José, Deus queria trabalhar na vida de José. E assim também é conosco, né? É conosco. Até os dias de hoje é assim. Antes de Deus trabalhar através de mim e de você, ele trabalha em você. Ele trabalha na pessoa primeiro. Então Deus não tem pressa em forjar os seus escolhidos, em preparar os seus escolhidos. Então José esperou 13 anos até ser governador do Egito. Moisés, por exemplo, foi preparado por Deus 80 anos, né, para liderar o povo de Israel por 40 anos. Então, ele passou por uma preparação. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus ele foi preparado por Deus 30 anos antes de assumir o seu papel público como Messias. Paulo foi preparado por Deus 14 anos antes de entrar na sua primeira viagem missionária. Então, não está demorando. Pense assim, ó, Deus está caprichando. Deus está preparando você para uma grande obra. Deus é especialista em nos preparar para o propósito que Ele tem para nós e através de nós, né? Então, como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Olha só que coisa, hein? Então, quer dizer, ele perdeu a conta, né? Chegou uma hora que perdeu a conta de tanto cereal que tinha no Egito. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, antes de chegar o ano da fome, nasceram os filhos de José, 2 filhos, né? Estava ainda nos anos de fartura. Então, nasceu Manassés e Efraim. Manassés, o primogênito, o nome significa Deus me fez esquecer. Em outras palavras, Deus estava ali mudando a história de José, fazendo ele esquecer toda a aflição que ele havia passado nos anos anteriores. Então, olha aqui, mais uma vez, confirmando aquilo que eu expliquei para você em vídeos anteriores, que muitas vezes os nomes eram dados baseados na circunstância do nascimento. O nome era dado é, em algum traço de caráter que o pai gostaria de ver no filho, ou em algum episódio da vida que o pai viveu. No caso aqui, ele deu o nome do seu primogênito de Manassés, dizendo que Deus, através do nascimento daquele filho, estava fazendo ele esquecer toda a história passada que ele havia vivido, uma história de sofrimento, de dor, de angústia. E também José tem o segundo filho chamado Efraim, que significa Deus me fez próspero. Então Deus não apenas fez José esquecer o seu passado doloroso, como também prosperou a sua vida. Então agora ele como governador do Egito. E o nosso Deus continua agindo dessa forma. Ele muda a nossa história, nos faz esquecer dos dias tristes do passado e dos anos de sofrimento, né, e nos dá tempos de prosperidade. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito,
e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento. Ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Que coisa, hein? Então, nós vamos encerrando por aqui. A crise chegou, é como José havia predito. Essa fome que houve nos dias de José não se assemelhava, né? Na época que a fome chegou, né? Na época de Abraão, por exemplo, né? Abraão ele chegou aí para o Egito, né? Porque a fome tinha chegado em Canaã, mas nem se compara, era muito maior em magnitude, né, do que a fome que houve nos dias de Abraão, ou nos dias de Isaac também. O Egito passou a ser o sustentador do mundo nessa época, graças ao conselho administrativo do próprio José. No próximo capítulo, capítulo 42, nós vamos continuar essa história. Quando os irmãos chegam no Egito, os irmãos que tinham vendido José. Vamos, vamos ler essa história e vamos meditar. Deus abençoe a todos.